amados, eu tô aqui para compartilhar com vocês uma coisa que tá pulsando muito dentro de mim. Eu tô com vários temas de vídeo na cabeça, eu tô com muito assunto pra gente conversar, mas agora me veio muito forte de gravar esse vídeo compartilhando com vocês uma questão. Que é o seguinte, minha vida começou a se renovar de uma forma impressionante no momento que eu percebi que eu tinha muitas atitudes onde eu não tinha prazer nenhum de estar fazendo aquilo, onde eu estava me maltratando, onde eu estava me massacrando. Então, nesse momento de quarentena, onde a gente realmente está podendo olhar para as coisas que não nos trazem prazer, as coisas que a gente não quer mais, que a gente pode soltar, é a hora da gente absorver, da gente aprender alguns conceitos muito positivos, de uma vibração muito positiva que pode trazer muita potência para a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu fui para o Rio de Janeiro com 20 anos, eu me apaixonei pelo teatro, comecei a fazer teatro, antes eu fazia dança, e aquela paixão foi me movendo para fazer de uma maneira despretensiosa, sem esperar resultado nenhum. Então, comecei a fazer teatro sem cobrar, teatro amador, não ganhava nada com aquilo, morava de favor. E o resultado, sem eu esperar, foi assim uma grande exposição, foram grandes oportunidades de trabalho maravilhoso. E à medida que isso foi caminhando, com a minha falta de autoconhecimento, eu comecei a tentar atender demandas que não me traziam tanto prazer. Eu comecei a atuar num lugar de ação que não me trazia toda a satisfação que eu estava acostumada. Com isso, eu comecei a tentar adquirir essa satisfação de outras maneiras, a querer atenção, começou o buraco de carência a crescer. Por que o buraco de carência cresce, gente? Isso que eu quero dizer para vocês. Nossa carência cresce quando a gente para de atender o nosso prazer mais profundo, a nossa vontade mais profunda. Então a gente começa a querer que as pessoas nos atendam. Óbvio que a gente parou de fazer isso. A gente está fazendo o que os outros querem, o que a sociedade quer. Então eu comecei um processo autodestrutivo, que tá válido também, tudo na vida é experiência, mas essa autodestrutividade me tirou de um caminho de crescimento e de expansão, e eu comecei a me recolher, a ter medo da vida, claro, porque eu tava fazendo coisas, muitas vezes, que não me traziam prazer. E aí começou todo um processo que não cabe aqui entrar. O fato é que em 2013, quando eu comecei a expandir minha consciência, enxergar o que eu estava fazendo com a minha vida e comigo mesma, eu, através de várias atitudes e de conversas e de aprofundamento, recebi um diagnóstico da Ana Vitória Vieira Monteiro, serei sempre grata a ela por esse diagnóstico. Recebi um diagnóstico de que eu tinha medo do sucesso, medo do meu brilho, medo da exposição. Para resumir, esse diagnóstico era absolutamente verdadeiro. Eu investiguei a fundo, fiz um estudo fino dentro de mim mesma e vi que sim, eu tinha medo da exposição, e decidi escrever um livro contando, expondo todos os meus segredos, todas as minhas mentiras, porque eu percebi que eu estava me protegendo do mundo, e com essa autoproteção, com esse escudo, com essa armadura, eu estava me isolando da própria vida. Então eu falei, já sei, já que eu tenho medo de me expor, de ser vulnerável, vou contar minhas mentiras, vou escrever e publicar. Foi o que aconteceu, e com isso eu descobri uma nova paixão. Qual é essa nova paixão? A escrita. E aí, gente, hoje, quando eu sento para escrever, assim, é um gozo, sabe, de alma, porque eu me sinto muito bem em expor as minhas fragilidades hoje, sabe? Eu me sinto bem, eu acho lindo isso. Eu acho bonito falar, caramba, eu tô tendo dificuldade aqui, caramba, eu escorreguei ali, isso acontece, isso continua acontecendo, mas hoje eu tenho consciência, então eu posso parar de descer os degraus quando eu tô rolando ladeira abaixo. Isso era um processo que demorava muito mais de eu ter consciência do que estava acontecendo. Então eu só acordava quando o buraco já estava muito fundo, quando eu já estava muito mergulhada na lama. Isso às vezes levava anos, e agora eu começo a descer ladeira abaixo. Opa, peraí, parou, mudou minha vibração, quero voltar para o prazer, quero voltar para a alegria, quero voltar para esse estado de espírito de gozo mesmo, de gosto pela vida, de potência.
Então, aí vem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Qual é a maneira de Deus, qual é a maneira do universo, qual é a maneira do eu superior dizer pra gente que sim, que a gente tá no caminho certo, que a gente fez a ação certa? É nos transmitindo esse prazer. Então esse prazer é um prazer de alma, não é um prazer físico só. É físico também porque tá tudo conectado, tá tudo ligado, tá tudo entrelaçado. Mas é um prazer de alma, é um prazer que a gente respira, é um prazer que preenche, sabe? Assim, que a gente para de depender da atenção do outro, do amor do outro, e a gente começa a se dar esse amor e essa atenção. Então, esse prazer é o indicativo de que a gente deu um passo alinhado com o nosso propósito, alinhado com a nossa alma, com o nosso dom, com o que a gente veio aqui fazer. É como aquele jogo, sabe, de quente frio, que eu brincava quando era pequena, de cabra cega, tem outros nomes. Você bota uma venda, esconde uma coisa, fala, tá quente, tá frio, ou então sem venda mesmo, a pessoa vai se aproximando, você fala, tá quente. Então o prazer é quando tá quente, é quando a gente tá encontrando, né, o nosso propósito, quando a gente tá conectado com o nosso dom. E aí eu descobri esse prazer absurdo por escrever, ainda tinha muitos medos, ainda tenho, né, mas naquele momento eu tava bem assim coberta de medo, então foi um processo de limpeza o livro, O Medo do Sucesso, um processo de cura escrever aquele livro, e eu tenho limpado, eu continuo limpando esses medos. E aí eu, por exemplo, perdi o medo de falar sobre espiritualidade. E escrevi, né, comecei a escrever A Natureza Oculta Iluminada, que ficou pronto no início desse ano, pronto, revisado, tudo isso. Então assim, voltando para a questão de fazer o que você tem prazer. Esse prazer e essa tomada de atitude, essa tomada de decisão não precisa ser com uma atitude gigantesca, não precisa. Pode ser, e aliás deve ser, uma atitude muito simples, uma atitude pequena. E é justamente essa atitude muito simples que é o primeiro passinho de uma longa caminhada de autorrealização. Ela é tão simples, ela é tão frágil, que é justamente aí que a gente se sabota. Nesse primeiro passinho, muita gente fala isso, né, que o primeiro passo é o mais importante, mas o que ninguém tinha me falado é que esse primeiro passo é simples, ele é muito simples. E não se engane, todos os outros vão exigir a nossa determinação, porque, por exemplo, O Medo do Sucesso, eu escrevi as primeiras 30 páginas e levei 3 meses com 30 páginas paradas, porque eu não tinha autoconfiança. Mesmo amigos dizendo que aquilo estava bom, como tem na introdução do livro, eu contando essa história, eu não tinha autoconfiança. E eu fui adquirindo essa autoconfiança à medida que eu tive coragem de enfrentar meus medos. Então, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, o medo é uma placa de venha pra cá. Quem me deu essa imagem foi o Ananda Prem e ela é muito poderosa. É uma placa de venha pra cá, porque se qualquer coisa é uma questão pra você, se qualquer coisa faz a diferença no seu coração, essa diferença pode ser de prazer ou de dor ou de medo, ela tá te chamando pra você experienciar aquilo. Então a atração pela vontade do querer e do prazer é um chamamento importante, mas a repulsa do medo também é um chamamento. É dizendo, venha pra cá, você tem que experimentar isso, porque é algum bloqueio interno que você tem, que você precisa investigar. E aquela experiência vai te ajudar a transcender. Então, outro dia, uma amiga, a Marta Nise, aqui de Salvador, me mandou uma frase incrível do livro O Medo do Sucesso. E eu li aquela frase e eu falei, caramba, de quem é essa frase? Era do meu próprio livro. E ela dizia, o desafio vem para você descobrir seus medos e através do medo descobrir a sua potência maior. Era mais ou menos isso. Então é exatamente isso. O desafio vem para trazer nossos medos. Nossos medos a transcendência do nosso medo é o que vai nos potencializar. Aí agora eu tô chegando no ponto que eu queria, já falei várias coisas importantes aqui, mas tem um ponto. Eu fiz o livro A Natureza Oculta Iluminada, que é uma ficção. Eu escolhi fazer ficção para justamente poder falar profundamente das minhas experiências internas, de todo o despertar que eu tenho tido constantemente, porque o despertar é uma coisa infinita, tá, gente? Não é assim, tipo, despertei, nunca mais preciso fazer nada, não. O despertar é uma coisa que vem
diariamente, a cada minuto, às vezes está, né, caindo mais fichas, às vezes está menos, mas é um processo constante, contínuo, é uma expansão de consciência, é um crescimento que não para nunca, é um florescimento, né? E aí eu escrevi o livro A Natureza Oculta e Iluminada e tô junto com a Quixote, que é uma editora de BH muito boa, que eu admiro muito, junto com a Quixote nessa empreitada de publicar o livro. E aí eu tive uma ideia, eu falei, caramba, já que eu sou sócia desse empreendimento, eu vou fazer um financiamento coletivo, porque esse livro é totalmente é o meu serviço para o mundo. E se a pessoa compra esse livro antecipadamente, através do financiamento coletivo, ela vai estar viabilizando a própria edição do livro, né? Então, eu não vou estar só pedindo, eu vou estar oferecendo o livro em troca de uma compra antecipada. Então isso encaixou direito para mim. Eu tive prazer de trilhar esse caminho, porque para mim é muito complicado pedir alguma coisa sem dar nada. Eu que tenho tanto para dar, né? Eu que tenho tanta coisa maravilhosa para dar, e minha vida sempre foi pautada em dar primeiro e depois a gente vê o que acontece. Tanto que teve uma época da minha vida que eu falava que se eu não precisasse pagar conta, eu ia trabalhar de graça na minha profissão de atriz, de tanto que eu amo atuar. E na época eu lembro que, enfim, algumas pessoas falavam, Ingrid, você não pode falar isso é um absurdo. E tudo bem, eu sei, meu trabalho tem um valor, hoje eu sei valorizar meu trabalho, mas essa vontade de dar antes de receber sempre foi presente dentro de mim. E aí no momento que eu falei, caramba, eu não vou estar pedindo para as pessoas me darem, eu vou estar pedindo para elas fazerem uma compra antecipada de uma coisa que eu fiz para elas, né, que é o livro. E criei um financiamento coletivo na Benfeitoria. Eu vou colocar o link aqui embaixo e tô fazendo esse vídeo também para isso, trazendo esse conceito de que vocês façam as coisas assim, na atitude mais simples. Por exemplo, outro exemplo da minha vida. Eu comecei, né, eu tô há quase 10 anos estudando muito autoconhecimento, assim, de uma maneira ininterrupta. E eu tenho muitas amigas, eu converso com algumas pessoas sobre autoconhecimento o tempo inteiro, eu já não tenho mais nem vontade de falar de bobagem, né, de coisas descartáveis, porque pra mim hoje é uma perda de tempo, é uma perda de energia, é um desperdício de energia. Quero falar de coisas relevantes, que fazem a diferença. Isso eu não vou deixar de conversar sobre, sei lá, sobre pequenas coisas do dia a dia. Mas eu não quero perder meu tempo falando mal de ninguém, julgando o outro, ou me julgando. Acho que isso tudo é uma grande perda de tempo. E aí eu comecei a conversar muito com umas amigas e falei para elas, vamos abrir a nossa conversa no Facebook, vamos fazer lives da nossa conversa, vai que alguém também quer falar de autoconhecimento, ninguém fala disso nas redes sociais, eu vejo muita bobagem, muita coisa descartável sendo dita. E elas toparam. E a gente fez algumas lives que foram incríveis, porque a gente não tinha preocupação com o tempo. A gente ficava passava de uma hora conversando. Foi com a Anitta e com a Mahasati. Dava muito certo. Só que eu, nessa vida itinerante, viajando muito, eu não tava sempre com elas. E aí o que aconteceu? Veio o medo. E olha só, essa atitude de abrir nossa conversa em lives já foi uma atitude muito simples. Vamos abrir isso para live. Aí veio o medo. Como fazer isso sozinha, meu Deus? Aí é aquela placa, venha pra cá. Como falar sozinha de consciência, de autoconhecimento? Tinha esse medo, e aí eu comecei a transcender esse medo atendendo a chamados que vinham assim de repente para eu falar de algum tema, e eu botava na rede social, ou no Instagram, ou no Facebook, vinha um chamado forte, eu atendia nesse prazer, nesse gosto de compartilhar o que eu estava vivendo, a minha experiência. E isso foi irradiando para algumas pessoas que compartilhavam comigo que aquilo tinha mudado o dia delas, que tinha mudado a semana delas, que tinha mudado a realidade delas, porque somos co-criadores, né? Isso aí é um outro assunto de vídeo, mas não é outro, é o mesmo, porque tá tudo interligado. E aí foi indo, o ano passado inteiro as pessoas dizendo, faz um canal no YouTube, e eu com medo, né, de fazer isso, mas transcendendo esse medo. O medo existe para ser transcendido, né? Alguém falou pra mim ontem, eu lidei aqui, né, a gente conseguiu catar uma cobra coral e jogar num terreno vazio.
E alguém falou pra mim, eu postei isso no stories do Instagram, e alguém falou pra mim, ah, você não tem medo? Eu falei, tenho, claro que eu tenho, mas o medo existe pra ser transcendido, não pra gente se afastar dele. Isso é uma coisa completamente equivocada do paradigma antigo, do mundo antigo, da era de peixe, que a gente tem que fugir do medo. Não, a gente tem que encarar o medo, não é se colocar em risco, é encarar o medo com consciência, entender por que a gente tá tendo medo daquilo. Porque o medo não faz com que a gente sobreviva. O que faz com que a gente sobreviva é a consciência. Quando você atravessa uma rua olhando para os lados e olhando para ver se vem carro, não é porque você tem medo, é porque você tem consciência. Se um carro passa por cima de você, ele te mata. Você não precisa ter medo, não entra medo nessa relação. Entra consciência, entra conhecimento. Então medo não serve, a não ser que seja para nos atrair para alguma coisa. Tem uma frase que diz que medo é desejo, porque na nossa alma é uma maneira da alma nos conectar com aquela questão, com aquela realidade, com aquela experiência, ou através do desejo ou através do medo. É a mesma coisa, gente, é o mesmo mecanismo. E aí, voltando para um dos motivos desse vídeo, eu vou colocar aqui o link da benfeitoria, porque eu quero oferecer para vocês a oportunidade de comprar antecipadamente o livro A Natureza Oculta Iluminada, que é um livro que traz o autoconhecimento como uma grande aventura da vida, que tem várias relações entre os personagens, de paixão, de medo, de inferno, de céu, de tudo. Assim, eu contei das minhas experiências nesse livro. E eu quero oferecer para vocês essa oportunidade de vocês comprarem antecipadamente e me ajudarem a viabilizar essa edição. E vamos estar todos participando de um mesmo projeto, né, colaborativo, que provavelmente vai ser a grande sacada da nova era, né, de uma economia colaborativa onde não existe divisão, existe compartilhamento de dons, de recursos, porque o planeta Gaia nos dá essa abundância de tudo para todos nós, né? Os indígenas têm esse conceito, eles não compram, eles não conseguem comprar um pedaço de terra porque eles falam, gente, isso é um absurdo. Essa terra é de todos, essa terra foi dada por Gaia, pelo planeta, por Deus. Ela é nossa, por que eu vou comprar um pedaço de terra se não é de ninguém? Então é uma visão, gente, tão revolucionária, tão verdadeira sobre a realidade, né, da vida. Então, é mais uma coisa que eu tô fazendo assim com um passo muito simples, alinhado com o meu prazer, com o meu gosto, com a minha vontade, com a minha verdade. É oferecer para vocês a possibilidade de participarem desse financiamento coletivo. Ontem eu mandei via WhatsApp um vídeo que eu fiz para dar de presente para as pessoas. E quem se interessasse por aquele vídeo, ele tá aqui, é o vídeo anterior a esse que eu tô gravando. Quem se interessasse por esse vídeo, eu falaria sobre aquele texto, que é o próximo livro, e convidaria para participar do financiamento coletivo. Gente, eu tô desde ontem, isso foi, sei lá, no meio da tarde de ontem, hoje é de manhã, né, tipo, não sei, 9 horas, não sei, por aí. Eu tô desde ontem respondendo mensagens, porque muita gente se sentiu tocado por aquele texto. E aí, no momento que eu ofereci algo, aí me dá vontade de oferecer mais, que é essa oportunidade de participação. Então, se você se sente se você sente um chamado, se você se sente tocado por esse tema de autoconhecimento, eu te convido a comprar antecipadamente o livro no Benfeitoria, o link vai estar aqui embaixo, e te convido a se inscrever aqui nesse canal, onde a gente só vai falar sobre isso, onde a gente vai estar sempre alinhado com essa motivação, com esse eu superior, com Deus, com esse movimento natural da vida. Ele é natural justamente porque ele está alinhado com uma vontade, com uma verdade muito profunda dentro da gente. O que é antinatural é tudo que a gente faz para os outros, para agradar os outros. Isso não é natural. Tá na hora da gente romper com isso. Isso é do paradigma antigo, é da era de peixe, é da era do sofrimento, do mar de lágrimas. Acabou, a gente não precisa mais viver no mar de lágrimas. A gente está no ano do sol, regido pelo sol. Vamos olhar para a verdade. A luz é a lucidez, é a luz da consciência. Vamos olhar para a verdade e nos enxergar e nos dar todo esse amor que a gente vive mendigando e pedindo aos outros, tá bom?
Então eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo, vamos juntos, e tá aqui embaixo o link da benfeitoria e eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, façam comentários, me deem sugestões de novos temas, vamos falar sobre isso, dúvidas, discordâncias, vale tudo. O importante é a gente agir nessa motivação mais profunda dentro da gente, é a gente dar atenção para essa nossa criança interna, guiados pelo nosso eu superior, integrando todas as nossas partes e parar de se dividir, um pedaço aqui, outro pedaço lá. Nós podemos encontrar nossa totalidade, nossa inteireza dentro da gente mesmo, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal também.